Tribuna Popular. É reaberta a sessão de acordo com o artigo 121 do Regimento Interno. Chamamos neste momento para a utilização da Tribuna Popular pelo tempo de 10 minutos o senhor Martin Beren, do portal Martin Beren, que falará sobre o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Eu convido o jornalista para vir até a porta lateral, convido a fazer o uso da nossa tribuna pelo tempo de 10 minutos, se precisar mais. Também sei que a palestra vai ser bastante importante. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos demais vereadores, a vereadora. Eu agradeço a oportunidade aqui de poder dividir com a comunidade de Novo Hamburgo um tema que, para mim, é bastante importante, em função de tudo que representa, né? Não só aqui para Novo Hamburgo, mas para o Brasil e para o mundo, que é a questão da liberdade de imprensa, né? Nós temos, daqui a 2 semanas, no dia 13 de maio, é comemorado o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. E como militante aí da área da comunicação, do jornalismo, uma pessoa perguntou: por que tu vai lá na Câmara de Vereadores, né? Tem os teus espaços, que eu acho importante dividir com um local que é considerado a Casa do Povo, né? Então deixa registrado aqui algumas informações sobre a liberdade de imprensa. Eu trago, para abrir essa minha fala, o que disse no Dia Mundial da Liberdade de Imprensa em 2014 o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon. Os jornalistas são alvos por falar ou escrever verdades desconfortáveis. Por isso são sequestrados, detidos, espancados e às vezes assassinados. Esse tratamento é completamente inaceitável num mundo cada vez mais dependente de meios de comunicação de massa globais e dos jornalistas que os servem. Segue falando o secretário-geral da ONU. Não pode haver impunidade para aqueles que atacam e intimidam jornalistas ou fazem um uso distorcido de procedimentos legais para interromper ou impedir o seu trabalho. As redes sociais e tecnologias móveis oferecem novas ferramentas para acelerar a participação dos cidadãos e o progresso econômico e social. A função fiscalizadora dos meios de comunicação é essencial para chamar à responsabilidade os governos, as empresas e outros atores. Tem função de uma situação pessoal que eu vou falar na sequência, que alguns vereadores conhecem, outros eu acredito que desconhecem. Nos últimos 2 anos eu aprofundei o meu trabalho sobre liberdade de imprensa, liberdade de expressão. O que isso afeta a minha vida? O que isso afeta a vida do vereador? O que isso afeta a vida de alguém da classe A, da classe B, da classe C, da classe D, da classe E? E eu fui juntando informações e eu apurei, eu inclusive criei uma pesquisa, uma palestra sobre esse assunto, que a liberdade de imprensa, ela está diretamente ligada ao desenvolvimento de um país. Eu não tinha essa informação. Quanto mais livre é a imprensa em um país, mais desenvolvido é esse país. Ou seja, quanto menos liberdade de imprensa tiver um país, maiores as chances desse país ser subdesenvolvido ou viver na miséria. Não sou eu que estou falando, são os números. Eu tenho aqui o ranking do Índice de Liberdade de Imprensa da organização Reporters Without Borders, Repórteres Sem Fronteiras, onde aponta os 15 maiores países, os 15 primeiros países, eu fiz uma relação, com maior liberdade de imprensa. Qual é a coincidência? Que não é coincidência. Esses 15 primeiros países estão no top 30 do Índice de Desenvolvimento Humano. Liberdade de imprensa, desenvolvimento. Falta de liberdade de imprensa, miséria, pobreza. Bom, onde é que está o Brasil nesse ranking? Bom, os primeiros lugares aqui são Finlândia, Noruega, Dinamarca, Holanda, Suécia, Nova Zelândia, Áustria, Canadá, Jamaica, Estônia, Irlanda, Alemanha. Então tem países da Europa, da Oceania, da América do Norte. São 180 países listados aqui. Onde é que está o Brasil? O Brasil está na 2ª página do Índice de Liberdade de Imprensa. 2ª página. Nós estamos na posição 99. Nós estamos atrás do Haiti, da Argentina, da Bósnia.
de Serra Leoa, do Kuwait, do Peru, da Bolívia, do Líbano. Nós estamos atrás desses países. E aqui, para completar essas informações, menos liberdade de imprensa, mais pobreza. Menos liberdade de expressão, mais miséria. Estão aqui os últimos lugares: Sri Lanka, Uzbequistão, Iêmen, Laos, Somália, Irã, Síria. E não é coincidência, eles estão em último, nas últimas posições no índice de desenvolvimento humano. Então, essa é uma informação que eu não tinha, que eu tratei de pesquisar, que eu julgo importante. Porque as pessoas às vezes falam assim: é importante ter liberdade de imprensa. É importante para quê? Não. E liberdade de imprensa, ela está diretamente ligada à nossa capacidade de melhorar um país, uma cidade ou um estado. Nós só vamos ter essa condição de se desenvolver se nós tivermos liberdade de expressão. Encaminhando aqui a minha participação, presidente Lucas, eu trago algumas informações. O Brasil é o 6º país que mais mata jornalistas no mundo. O senhor sabia, vereador Serjão? 6º país que mais mata jornalistas no mundo. Nós somos o 6º país mais perigoso para jornalista trabalhar. Somos mais perigosos que a Líbia, Honduras. Ranking oficial aqui da Press Emblem Campaign. O Brasil é mais perigoso para a imprensa que países em guerra. Para os jornalistas que estão na faculdade, pensem bem, viu? O Brasil é mais perigoso que países em guerra. É o ranking, os dados estão no relatório sobre liberdade de imprensa da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão. Culminando essa minha fala, que eu venho falar sobre então o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, que eu acho que deve ser trabalhado muito bem. Alguns vereadores conhecem uma situação particular minha, outros não. E eu faço o seguinte exercício: se um cidadão da cor negra, negro, é proibido de entrar no ambiente, ele é discriminado, correto? Se um gay, uma lésbica, não pode frequentar determinado local, o que é isso? Preconceito, discriminação. Pois eu, há 2 anos, na cidade de Novo Hamburgo, eu sou vítima de preconceito e discriminação do governo do prefeito Luiz Lauermann, e acredito que da sua base. Eu fui excluído do mailing oficial da Prefeitura de Novo Hamburgo. Fui excluído, eu não recebo mais materiais. Eu já fui em pauta na Prefeitura que fecharam a porta na minha cara. Discriminação e preconceito na cidade de Novo Hamburgo. Os motivos eu suspeito, eu não tenho provas. O que me incomoda, o que me chateia, é o silêncio da maioria da comunidade e até mesmo dessa casa. Porque se eu fosse um jornalista negro, o vereador Brizola, o vereador Roger, o vereador Fufa, estariam aqui gritando, esperneando, porque um negro foi excluído, porque um negro foi barrado. Mas eu sou branco. O meu bisavô foi emancipacionista dessa cidade. Aí pode. Aí se aceita essa discriminação absurda a qual eu sou submetido e que prejudica os meus trabalhos, os meus negócios, prejudica os patrocinadores que estão comigo. Então, eu faço esse desabafo. Ano passado eu vim aqui, eu respirei muito, não falei nesse tema particular, mas eu acho lamentável que a Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo, e aqui eu faço então um desafio, para a gente testar se os vereadores concordam com essa postura discriminatória, preconceituosa. Eu não sou convidado para eventos da Prefeitura, eu não recebo material, a Prefeitura não responde os meus esclarecimentos, eu sofro discriminação, eu sofro preconceito. Os vereadores seguidamente votam aqui moção de repúdio. Esse é o tema? Esse é o termo?
Então eu sugiro que algum vereador, ou que a casa, porque é uma casa democrática, faça uma moção de repúdio, até para mostrar que este poder é independente, como a gente presenciou uma cena absurda agora, de um vereador sofrendo censura, inacreditável. Um vereador eleito pelo povo sofrendo censura de um CC. Então eu finalizo aqui a minha fala pedindo para os vereadores, sugerindo, na verdade, uma moção de repúdio. O sindicato dos jornalistas já repudiou essa situação. Então fica essa sugestão. E que quando a gente falar em liberdade de imprensa ou censura, que as pessoas não pensem que é vaidade de jornalista. Não, nós estamos falando em subdesenvolvimento ou desenvolvimento. A capacidade da gente ter uma imprensa livre, ela vai determinar se a gente quer ser mais ou menos desenvolvido. Porque, no fundo, quem perde quando as notícias são abafadas, na maior parte das vezes, é a população mais pobre. Então, aqueles que querem amordaçar, na verdade, querem prejudicar o desenvolvimento de uma comunidade, de um município, de um estado. Eu agradeço mais uma vez, desculpa um pouco o tom áspero, presidente Lucas, mas algumas coisas elas precisam ser colocadas aí. Eu agradeço o espaço.